Bom dia, estamos no dia 235 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 5, versículos de 19 a 47. A autoridade do Filho de Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este Filho fizer, o Filho também faz. Porque tudo que este o fizer, o Filho também faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. As maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que acham dos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Em nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Eu não aceito glória que vem das pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram glória que vem do Deus único? Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Livro 1 de Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou os exércitos, destruiu a terra dos filhos de Amon. Foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e na cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus.
Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Livro 1 de Crônicas, capítulo 21. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Deus escolhe o castigo. Tudo isso desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor: Eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado. Porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Israel. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz este mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor.
Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã, por aquele lugar, 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha, o lugar do templo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Zacarias, capítulo 8. Sião restaurada. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes todos vocês que esses dias estão ouvindo essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces na casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelos trabalhos dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como eu havia decidido castigar vocês quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda virão povos e moradores de muitas cidades. Os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão:
Queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês.